Direção brasileira. Alunos do Instituto Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. A biologia no universo industrial. A biotecnologia industrial, também conhecida como biotecnologia branca, utiliza organismos vivos ou produtos derivados desses para aprimorar os processos industriais e gerar materiais e produtos de alto valor agregado. Não está limitada a setores específicos. Pode atuar na área da química, farmacêutica, alimentícia e de energia. Apesar do termo biotecnologia ter sido cunhado recentemente, ela é aplicada há mais de 6.000 anos, em processos fermentativos para a produção de cerveja, vinho, pão e outros. O termo biotecnologia ganhou mais prestígio em torno dos anos 70, devido ao desenvolvimento da engenharia genética. Por causa dessa nova ferramenta, que permitiu um novo horizonte de possibilidades, surgiu a biotecnologia moderna. Nos anos seguintes, outros produtos biotecnológicos surgiram: insulina humana recombinante, hormônio de crescimento, etc. Hoje em dia, a Genentech pertence à empresa farmacêutica suíça Roche. Atualmente, a biotecnologia industrial se propõe principalmente a substituir as tecnologias poluentes por outras mais limpas e ecologicamente corretas. Alguns exemplos são a produção de bioetanol, o reaproveitamento de lixo orgânico na geração de biogás e a obtenção de enzimas industriais sem explorar a natureza. Além de contribuir na diminuição do uso de matérias-primas fósseis e recursos naturais, a biotecnologia industrial é considerada a tecnologia-chave para a criação de soluções sustentáveis, contribuindo para a solução de desafios globais. Bom, agora eu vou falar um pouco dos conceitos da biotecnologia na indústria. A biotecnologia industrial refere-se ao uso de organismos vivos, como micro-organismos, células vegetais ou animais, para produzir produtos e processos industriais. Ela envolve a aplicação de princípios e técnicas da biologia molecular, engenharia genética e bioquímica, para desenvolver processos de produção mais eficientes e sustentáveis. A biotecnologia industrial é amplamente utilizada em setores como alimentos, agricultura, energia, produtos farmacêuticos e químicos, visando melhorar a qualidade, eficiência e sustentabilidade da produção industrial. A biotecnologia desempenha um papel muito importante na indústria, oferecendo uma ampla gama de aplicações e benefícios. Com isso, também visa minimizar a geração de resíduos, agregar valor aos produtos e favorecer a sustentabilidade ambiental das cadeias produtivas. O espectro de atuação da biotecnologia industrial é amplo, indo desde a utilização de leveduras em processos fermentativos para a produção de biocombustíveis, até a adição de determinada enzima na composição de uma ração animal, para aumentar a sua digestibilidade. Além de contribuir na diminuição do uso de matérias-primas, fósseis e recursos naturais, a biotecnologia industrial é considerada a tecnologia-chave para a criação de soluções sustentáveis, contribuindo para a resolução de desafios globais. Agora vamos falar sobre as aplicações na biotecnologia industrial. A biotecnologia industrial engloba uma ampla gama de aplicações que utilizam organismos vivos, células, enzimas ou moléculas biológicas para produzir produtos ou processos úteis. Agora vamos fornecer alguns exemplos detalhados de aplicações em biotecnologia industrial.
Primeiro, produção de antibióticos. A produção de antibióticos, como a penicilina, é um dos primeiros usos bem-sucedidos da biotecnologia industrial. Bactérias ou fungos geneticamente modificados são usados para fermentar e produzir grandes quantidades de antibiótico. O benefício dessa produção é que permite a produção em massa de antibiótico, o que é fundamental para o tratamento de infecções bacterianas. Um segundo exemplo é a produção de enzimas industriais. Enzimas são proteínas que catalisam reações químicas. Na biotecnologia industrial, micro-organismos geneticamente modificados são usados para produzir enzimas específicas em grande escala. O benefício disso é que essas enzimas são usadas em diversas indústrias, como na produção de alimentos, detergentes, têxteis e biocombustíveis. O terceiro exemplo é a engenharia de fermentação alimentar. A biotecnologia é usada para melhorar a produção de alimentos fermentados como queijo, vinho, cerveja e iogurte. Isso envolve o controle preciso de micro-organismos e condições de fermentação. O benefício disso é que melhora a qualidade, sabor e eficiência da produção de alimentos fermentados. E por último, mas não menos importante, inclusive é muito interessante, é a produção de bioplásticos. Bactérias geneticamente modificadas podem ser usadas para produzir polímeros biodegradáveis, substituindo assim os plásticos tradicionais à base de petróleo. O benefício disso é que reduz a dependência de plásticos não biodegradáveis. As vantagens trazidas pela biotecnologia são inúmeras e se estendem por todos os seus campos de aplicação, melhorando a qualidade de vida no mundo. Entre os seus resultados mais aparentes estão 1. Desenvolvimento de novos produtos. A biotecnologia permite o desenvolvimento de produtos inovadores, como medicamentos, alimentos modificados geneticamente e bioplásticos. 2. Aumento da eficiência na produção. Através da engenharia genética, é possível otimizar a produção de substâncias valiosas, como enzimas industriais e produtos químicos. 3. Redução de resíduos e impacto ambiental. A biotecnologia pode ajudar a reduzir resíduos e o uso de produtos químicos nocivos, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. 4. Melhoria na agricultura. O desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas pode aumentar a produtividade agrícola e resistência a pragas e doenças. 5. Avanços na saúde. A biotecnologia desempenha um papel fundamental na pesquisa e produção de medicamentos, terapias genéticas e diagnósticos médicos avançados, reduzindo a ocorrência de doenças contagiosas. 6. Personalização de tratamentos. Ela permite a criação de terapias personalizadas com base no perfil genético de pacientes. 7. Redução de dependência de recursos naturais. A produção de bioplásticos e biocombustíveis a partir de micro-organismos pode reduzir a dependência de recursos não renováveis. 8. Descobertas científicas. A biotecnologia é uma ferramenta valiosa para a pesquisa científica, ajudando a entender melhor a biologia e a genética. 9. Avanços na indústria alimentícia. Através da engenharia genética, é possível desenvolver alimentos mais nutritivos e resistentes a condições adversas. E 10. Criação de mercados emergentes. A biotecnologia abre oportunidade para novos mercados e indústrias, como a biotecnologia ambiental e a de alimentos. Embora a biotecnologia ofereça muitas vantagens para as indústrias, também apresentam desvantagens e desafios, incluindo o custo elevado. O desenvolvimento e a implementação de tecnologias biotecnológicas podem ser caros, especialmente para as empresas de pequeno porte. Complexidade regulatória. A regulamentação da biotecnologia é complexa e varia de acordo com o país, o que pode dificultar a comercialização de produtos biotecnológicos. Preocupações éticas. Questões éticas podem surgir de acordo com a manipulação genética.
como a engenharia genética em seres humanos e animais. Dependência tecnológica. Algumas indústrias podem se tornar excessivamente dependentes da biotecnologia, o que pode ser arriscado se houver falhas ou problemas técnicos. Resistência a antibióticos. O uso da biotecnologia na agricultura e medicina pode contribuir para o desenvolvimento de resistências a antibióticos, representando uma ameaça à saúde pública. Riscos de contaminação genética. A disseminação não controlada de genes modificados pode ocorrer, afetando negativamente outras espécies. Dificuldades na aceitação pública. Alguns produtos biotecnológicos enfrentam resistência da opinião pública, tornando seu sucesso comercial mais desafiador. Patentes e monopólios. Empresas podem patentear tecnologias biotecnológicas, levando a monopólios e impedindo o acesso a outras organizações. Incerteza científica. Em certos casos, os efeitos a longo prazo de tecnologias biotecnológicas podem ser incertos, o que pode criar preocupações sobre a segurança. É importante que as indústrias e os governos abordem essas desvantagens de maneira responsável, considerando cuidadosamente os riscos e benefícios da biotecnologia em diferentes contextos e setores. Agora veja o que o brilhante cientista Andrés Caroli Gombert, graduado na Unicamp, fala a respeito da biotecnologia industrial. Saúde, Liberdade, família, matrimônio, lazer, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. A biotecnologia industrial ela faz uso de micro-organismos, enzimas, células animais e vegetais para a produção de compostos de interesse para o homem, para a nossa sociedade. Então esses produtos podem ser, por exemplo, alimentos, medicamentos, biocombustíveis. Pode-se pensar também no tratamento de água para a obtenção de água potável, tratamento de efluentes, para o tratamento de esgotos domésticos, industriais. Muitos processos industriais que fazem uso da biotecnologia industrial, eles são exclusivos da biotecnologia industrial, ou seja, não há outra forma de produzir esses compostos. Mas em alguns casos existem compostos, moléculas que podem ser obtidos via biotecnologia industrial ou através de processos químicos, físicos, enfim, mais tradicionais. E muitas vezes são esses processos mais tradicionais aqueles que nós usamos mais por uma questão simples econômica, Certamente os processos da biotecnologia industrial eles são mais limpos, mais amigáveis do ponto de vista ambiental, e tem inclusive o potencial de capturar, por exemplo, o carbono da atmosfera, que hoje é um tema bastante relevante no cenário de mudanças climáticas. Então a biotecnologia industrial ela tem também o potencial de contribuir para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, em termos de direitos humanos, se nós imaginarmos que as pessoas devem ter direito a água potável, alimentação, saúde, um ambiente limpo, livre de esgotos, porque isso tem consequências, por exemplo, em saúde pública. Então essa seria a ligação entre a biotecnologia industrial e os direitos humanos, porque ela é uma forma moderna e bastante eficaz de gerar esses produtos que eu mencionei agora. Tudo isso só vai funcionar se nós tivermos governos e uma sociedade engajada, para que nós não caiamos nos mesmos erros do passado, ou seja, para que não haja um acúmulo de riqueza nas mãos de alguns grupos ou de grupos estrangeiros. Então, vai depender disso também o sucesso da biotecnologia industrial e como isso vai afetar, então, os direitos humanos. Direção: alunos do curso técnico de metalurgia, turma 3D2. Edição: Cauã Oliveira. Vozes de dublagem: Amanda, Arthur, Tiago e Yara. Pesquisa realizada por todos.